Olá, Pai do Senhor. Estamos aqui com mais uma reflexão da Palavra de Deus. Hoje nossa meditação está na segunda carta de Pedro, capítulo 3, do verso de número 12 até o verso de número 14. Capítulo 2 Pedro, capítulo 3, o verso 9 ao 14, que diz assim: O Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco. Não queremos que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, o qual os céus em fogo se desfarão, os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por que, amados? Não aguardamos estas coisas, porque nós aguardamos essas coisas, procurai deles ser achados imaculados e irrepreensíveis e em paz. Nós queremos esta manhã meditar sobre o tema as características daqueles que esperam, aguardam a volta de Jesus. No cronograma divino, o próximo no calendário de Deus, a próxima agenda marcada, a próxima data importante para a igreja é o retorno de Cristo. E entre o retorno de Cristo, houve o primeiro retorno, que é a vinda para salvar, e o segundo retorno, que é Jesus em glória. Entre eles existe o arrebatamento. Então esse é, para nós, para a igreja, a parte mais importante do calendário divino. A vinda de Cristo, chamado por Paulo em 2 Timóteo capítulo 2, verso 1, de parousia, vinda repentina, vida iminente, a vinda de alguma autoridade. Esse é o sentido dessa palavra no original grego, A parousia era a vinda, a chegada iminente de uma autoridade, de um rei, de um líder. E para a igreja está esperando, aguardando o retorno de Cristo, para vir buscar a igreja. Entenda, só existe a primeira vinda e a segunda vinda. Entre as duas vindas está o arrebatamento da igreja. Nós também temos isso em Apocalipse capítulo 22, versos 17 e 20. E a aparente demora, como vai dizer o apóstolo Pedro, no texto que nós lemos aqui, é para que a maioria das pessoas tenha tempo para se arrepender, tenha tempo para tomar a decisão, para escolher em que lado quer ficar na eternidade. Então a aparente demora, do retorno de Cristo é a longanimidade, a misericórdia de Deus, para vir buscar, para que as pessoas se arrependam antes de ele vir buscar a sua igreja. Está aí no 2 Pedro capítulo 3, versículos 8 e 15. E o versículo 12 que nós lemos é que nos chama a atenção, Como é que devemos nós, igreja, aguardar o retorno de Cristo? Vivendo uma vida de piedade, vivendo uma vida de constante vigilância, vivendo uma vida que está aguardando o retorno do Rei. Então o Senhor espera algumas características desses crentes que estão aguardando, esperando o retorno breve de Cristo para buscar, para vir levar a sua igreja. Nesse vídeo nós vamos enfatizar a visão pré-tribulacionista, que é a visão da Assembleia de Deus, da igreja como me congrego. Eu entendo que existem outras visões, a mid-tribulacionista, a pós-tribulacionista, visões essas que entendem que a igreja passará pela primeira parte da tribulação, que é o mid-tribulacionismo, o pós-tribulacionismo, que entende que a igreja já está vivendo o período tribulacional. A visão assembleiana é que a igreja não passará pelo período tribulacional. Por que nós cremos assim? Porque essa era a visão da igreja primitiva. A igreja primitiva, ela era pré-tribulacional, ela aguardava o iminente retorno de Cristo. E quando foi que essa visão mudou? Essa visão vai mudar
depois do século III, né? Com a ascensão de Constantino ao trono. Constantino, que vai ter influência na igreja, né? Que vai instituir o Césaropapismo, que é a influência do governo dentro da igreja, de César, né? Influindo nas ações doutrinárias da igreja. Então há uma visão, uma nova visão. Então aquela iminente retorno de Cristo agora vai passar por uma igreja que está reinando na terra. Então essa visão foi deixada de lado, mas essa era a visão da igreja antiga, visão pré-tribulacionista, a visão de que Cristo poderia voltar a qualquer momento. O segundo argumento que nós apresentamos aqui é que a igreja ela não é citada do capítulo 4 de Apocalipse, você pode constatar isso, Apocalipse capítulo 4, até o capítulo de número 19. Só no 19 é que há uma menção à noiva. E depois, lá no capítulo 20, é que a igreja é novamente citada. Portanto, no capítulo 4 até o capítulo 18, a igreja não é citada. E aí você vai ter, né, as trombetas, as taças, o derramar da ira de Deus sobre a terra. Nesse período, a igreja não é citada. Então nós usamos como base para dizer que nesse período do derramar da ira de Deus, a igreja não passa pelo período tribulacional. Mas, como eu disse, existem outras visões. Essa é a visão pré-tribulacional, ponto esse defendido pela Assembleia de Deus, e qual este que vos fala também tem a visão pré-tribulacional. Então, o arrebatamento de Cristo é a vinda do Senhor nos ares para buscar a sua igreja. Queria convidar você aqui para ler comigo alguns textos da carta de Paulo aos Tessalonicenses, onde Paulo vai enfatizar essa questão, né? A gente vê que hoje tem tido isso muita dúvida em relação a esse assunto. Muitos crentes estão achando que já chegou o dia do Senhor, muitos outros crentes acham que ainda não, né? Será que o Senhor será que o Senhor vai voltar agora? Será que vai demorar mais um pouco? Né? A Bíblia silencia e contra algumas ações. O que Paulo vai dizer à igreja de Tessalonicenses, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, segunda carta à igreja de Tessalônica, no capítulo 2, e o versículo de número 9, vai dizer assim, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo de número 7. Porque já o mistério da injustiça opera, e há somente um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Esse o artigo grego, né? Ele é neutro, ele é indefinido, ele não é masculino nem feminino. Portanto, esse uns, né, nós entendemos que seja o Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo está na igreja. E quando a igreja aqui estiver, o Espírito Santo estará com ela. E quanto ela que estiver, o Espírito Santo, através da igreja, impede a manifestação plena, total, absoluta do anticristo. Outra prova também que nós vemos, que a igreja não passará pelo período tribulacional, a terceira para a primeira, a igreja é guardada, já mostrando isso aqui, do capítulo 4 até o capítulo de número 20, a igreja não é citada nominalmente, apenas uma breve citação no capítulo 19 de Apocalipse. Em segundo lugar, o Espírito Santo na igreja, que impede a manifestação do anticristo. E o terceiro ponto é a prova do derramamento da ira de Deus sobre a terra, na qual a igreja está isenta. Apocalipse capítulo 6, versículo 17, né? É uma prova. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, isso aqui dá pra gente ler, né? Se você quiser acompanhar na sua Bíblia aí. Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Vós sois testemunhos de quão santa e justa. Não. Apocalipse 1, Tessalonicenses 1 e 10. A esperar dos céus o seu Filho, a qual ressuscitou dos mortos, a saber que Jesus nos livra da ira futura. Então, essa ira futura, nós entendemos que é a grande tribulação. Portanto, a igreja não passará pelo período tribulacional. Essa visão, como nós repetimos, a visão pré-tribulacional. Né? A igreja não passará pelo período tribulacional.
Agora, que características são essas, irmão Valdemir, dos crentes que aguardam a vinda do Senhor? O que a Bíblia diz? Que qualidade nós devemos exibir, temos ter, enquanto Jesus não vem buscar a sua igreja. Em primeiro lugar, irmão, todo servo de Deus, todo crente em Jesus, né? Deus observa o seu caráter. O caráter é aquilo que nós somos quando as pessoas não estão vendo. Que nós somos de verdade. E o caráter fala muito mais alto do que aquilo que nós pregamos, ensinamos, cantamos, presidimos. É o nosso caráter, que é aquilo que nós somos. O caráter do crente é um capital inegociável diante de Deus. Deus avalia o nosso caráter. Será que nós temos tido caráter de homem de Deus, de mulher de Deus? Essa é a pergunta que fica aí no ar, né? Quando Jesus voltar, que tipo de crente ele vai encontrar? Está lá em Lucas capítulo 18, verso 8. Né? Que caráter é esse? Veja bem, sobre caráter, nós podemos afirmar três coisas. Primeiro, quando se perde dinheiro, nada se perde. Quando se perde a saúde, alguma coisa se perde. Mas quando se perde o caráter, tudo se perde. Um caráter não transformado, um caráter irregenerado. Esse tipo de pessoa não transformada, com certeza não vai experimentar o arrebatamento. Então a nossa vida, ela ilustra aquilo que pregamos. Ao olhar para nós, o mundo pode ver um caráter transformado. Essa é a qualidade mais importante do obreiro da obra de Deus, o caráter transformado. O Senhor vai avaliar o nosso trabalho. O Senhor vai avaliar quem de fato nós somos de verdade. Por isso que Paulo vai dizer aos Coríntios que as nossas obras serão avaliadas. E como nós estamos fazendo esta obra. Em segundo lugar, as características daqueles que aguardam o retorno de Cristo. Aí nós vamos aqui voltar para o texto de 1 Tessalonicenses. Nós já lemos o 10, vamos ler agora o 9. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Porque estes mesmos que anunciam de nós a entrada que tivemos para convosco, como aduzidos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. A primeira característica que um crente deve ter a estar esperando o retorno do rei é que ele não pode ter ídolos do seu coração. Nós falamos muito da idolatria católica, né? Que ela começa lá atrás, ela começa lá, né? Assim depois do período de perseguição da igreja, do último período de perseguição, antes de Constantino, quando os crentes se reuniam, né? Em cemitérios, né? Em catacumbas debaixo da terra para cultuar a Deus, em cavernas. E ali eram contadas as histórias daqueles que haviam perecido, daqueles que haviam morrido durante as perseguições. E começou a se fazer uma admiração, né? As pessoas começaram a admirar aquele tipo de pessoas. Vai dizer Benjamin Scott no seu livro Catacumbas de Roma, que as pessoas começaram a ir a esses locais onde esses homens, essas mulheres que haviam sido perseguidos, que haviam sido mortos, né? Por se recusarem a adorar o imperador, haviam se recusado, né, a serem fiéis àquilo que a palavra de Deus diz, haviam morrido no tempo das perseguições. As pessoas começaram a ir lá em sinal de respeito, de admiração. Depois alguém começou lá a colocar velas, a fazer orações. E aí da admiração virou adoração, idolatria. Aí nós estamos para o século XXI, no dia que nós tivemos uma idolatria muito grande no meio evangélico. Não adianta a gente condenar a idolatria católica, né? Dos santos, né? De Maria. Você vai dizer, eu não adoro mais Maria, nem Francisco, nem Pedro, nem ninguém. Mas quando você adora um pastor, quando você adora um pregador, quando você idolatra um pastor, quando você idolatra um ministério, idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar no seu coração que pertence a Deus. E nós vemos que a idolatria protestante, a idolatria evangélica do nosso país é muito mais forte que a idolatria católica. Porque muitas pessoas colocam cantores, pregadores, ensinadores da palavra de Deus acima, muitas vezes, do próprio Cristo. Seguem homens. Se a idolatria estiver no nosso coração, nós não estamos preparados para a vinda do Senhor. A segunda característica daqueles que aguardam a vinda do Senhor é a preguiça na obra de Deus.
que na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo número 12, o apóstolo vai dizer assim, capítulo 2 Timóteo, 2 Tessalonicenses 3, do 9 ao 12. Diz assim: não porque tivéssemos autoridade para vos dar em nós mesmos exemplo, mas para nos imitardes, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isso, que se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Versículo de número 11. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A estes tais, porém, mandamos e exortamos do nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhem com sossego e comam o seu próprio pão. E aqueles que não querem fazer nada na obra de Deus, são aqueles que acham que a igreja tem que sustentar, e aí nós queremos separar aqueles que têm necessidade e aqueles que se aproveitam do evangelho. Isso existia já no tempo de Paulo, quando Paulo escreveu a Tessalônica. Qual é o grande problema da igreja de Tessalônica? É porque alguém sugeriu no meio da igreja que o Senhor já tinha voltado. Esse é o grande problema lá em Tessalônica. Vamos entender lá no livro de Atos dos Apóstolos que a igreja de Bereia era mais nobre do que Tessalônica porque ela examinava a palavra de Deus. Os Tessalonicenses acabaram caindo nesse conto. Alguém foi lá e disse: olha, o Senhor já voltou. Então não precisa mais eu trabalhar, não precisa mais eu fazer nada porque o Senhor já voltou. Aí Paulo vai escrever 2 cartas para explicar a respeito da volta de Cristo, para corrigir esses erros. E outros têm preguiça em fazer a obra de Deus. Não querem evangelizar, não querem pregar, não querem cooperar com a igreja, simplesmente cruzaram os braços. A preguiça na obra de Deus é a segunda característica daqueles que não esperam a obra, não esperam o retorno do rei. A primeira característica é idolatria no coração. A segunda característica é aqueles que estão com preguiça na obra de Deus. A terceira característica é aqueles que causam divisões. Esses mesmos que haviam cruzado os braços, que estavam sendo pedra de tropeço dentro da igreja, que viviam de maneira desordenada, estavam causando divisão. Toda divisão não vem de Deus. Como a própria palavra diz, divisão são duas visões. Não pode haver divisão dentro da obra de Deus. No momento que há divisão, há duas visões. Estamos combatendo contra nós mesmos. Então, se existem pessoas dentro da igreja que, além de não ajudarem, não cooperarem, não serem instrumentos de bênção, estão causando divisão dentro da igreja. E essa terceira característica é daqueles que não estão esperando o retorno de Jesus. A quarta característica é a depressão. Eita Jesus! 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 14 e 15. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 14 e 15. Rogamos também, irmãos, que ademosteis os desordeiros, consolei-os de pouco ânimo, sustentei os fracos, sejais pacientes para com todos. Versículo 15 de 1 Tessalonicenses 5. Vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas segui sempre o bem tanto uns para com os outros, como para com todos. Tem crente, irmão, nesse período agora dessa pandemia, da Covid, né, achando que vai morrer, está em depressão, né? Alguém, certa vez, me comunicou: fulano está achando que, né, ela está se despedindo, né? Irmão, e se eu morrer, você vai sentir falta de mim? Isso não é uma característica de alguém que está esperando Jesus. Alguém que entrou em depressão, que entrou em parafuso. Algo já acontecia na igreja de Tessalônica, que as pessoas estavam deprimidas. Pessoas estavam preocupadas, achando que iam morrer, que o mundo ia se acabar. Quem está em depressão é porque não tem segurança da sua salvação. Quem está entrando em depressão devido a esse momento é porque não tem convicção de que vai morar com Cristo na eternidade. Então essa é a quarta característica da depressão. Irmão, não deixe, né, que palavras, que atitudes entrem na sua mente. Se há pessoas no nosso meio que estão
né, enfraquecendo na fé, vamos consolar com a palavra de Deus. Vamos ter uma palavra de despertamento, uma palavra de ânimo. Em quinto lugar, a característica daqueles que não aguardam a volta de Jesus é o pecado. Ainda nesse mesmo capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, agora o versículo de número 22. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo número 22. Abstende-vos de toda a aparência do mal. Pecado. Pecado oculto, pecado não revelado, né? Aqueles pecados de estimação que muita gente guarda no seu íntimo, né? A malícia, né? O fingimento, a hipocrisia e tantos outros aqui, né? Que você guarda no seu coração. É uma característica de quem não espera a volta de Jesus. E qual é a expectativa daqueles que estão esperando o Senhor Jesus em relação àquele que não está esperando? 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo de número 10, que nós já lemos aqui, vamos repetir de novo. A esperar dos céus o seu Filho que ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então, qual é a nossa expectativa? Nós temos a expectativa, nós olhamos, nós temos o nome de Jesus, o Filho, o nome precioso de Jesus. Esse é um lugar, nós temos um lugar para ir, os céus que nos livram da ira futura. Em terceiro lugar, a terceira expectativa dos crentes em relação aos não crentes que não estão esperando a vinda do Senhor, é que nós temos uma garantia. O Senhor ressuscitou. O Senhor nos garantiu acesso à presença de Deus, nos deu exemplo porque Ele ressuscitou. É seguir a Jesus, continuar olhando para o Senhor, é continuar servindo a Deus, olhar para os campos que estão brancos, aproveitar esse momento para pregar a palavra de Deus nas redes sociais, para divulgar o nome de Jesus. A colheita está, o tempo da colheita chegou. E em último lugar, é continuar olhando para Jesus. Essa é a diferença entre os que esperam e os que não esperam. Os que esperam Jesus têm a pessoa de Jesus, o nome precioso de Jesus. Os que esperam Jesus sabem que tem um lugar para chegar, que é o céu. Os que esperam no Senhor sabem que tem uma garantia, o Senhor que os ressuscitou. Aqueles que estão esperando Jesus sabem que devem continuar seguindo, olhando para o Senhor e não para as circunstâncias. Aqueles que estão esperando o retorno do Senhor estão continuando servindo a Deus, porque o momento é o momento da colheita. E aqueles que estão esperando o retorno do Senhor continuam olhando para Jesus. Querido, não olhe para as circunstâncias. As circunstâncias são terríveis. Se você começar a olhar o noticiário, você vai ficar deprimido. É má notícia uma atrás da outra. É a empresa que fechou e muitas pessoas estão desempregadas. É a mortandade aumentando. É pessoas mais contaminadas. Não, continue olhando para a palavra de Deus. Olhe para Jesus, o autor e consumador da fé. E qual é a nossa responsabilidade? Antes do retorno do rei. O rei está voltando. E qual é a nossa responsabilidade? Voltando aqui para a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 4, vai dizer assim: 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 4: o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que assentará no trono de Deus, no tempo de Deus, querendo parecer com Deus. A nossa responsabilidade, aliás, é 1 Tessalonicenses, ali foi o segundo, a primeira carta aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 2 e 4. Não é a segunda, é a primeira. 1 Tessalonicenses 2 e 4. Mas, como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho não fosse confiado, assim também falamos, não como para agradar os homens, mas para a Deus que prova o nosso coração. Isso fala da nossa responsabilidade, a agradar a Deus com a proclamação do Evangelho. Não importa o que acham, não importa o que pensem, não importa o que digam. Paulo escolheu agradar a Deus. Escolha agradar a Deus. Seja o arauto do Senhor. Seja o profeta dessa geração, a profetisa dessa geração. Continue anunciando a palavra de Deus. Pregue não aquilo que os homens querem ouvir, mas pregue aquilo que o Senhor te mandar dizer. Paulo também nos dá um modelo de como sermos servos de Cristo. Continuando nesse mesmo contexto aqui, agora o versículo 5. 1 Tessalonicenses 2 e 5. Porque, como bem sabeis, nunca usamos palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza, Deus é testemunha. Paulo nos dá o exemplo. Paulo nunca se curvou diante da lisonja, diante da bajulação,
diante da falta de sinceridade, Paulo buscava agradar o Senhor. Tem gente que busca like, tem que estar buscando clique, tem que estar buscando ser aplaudido, admirado, dizer, olha, você é o cara, ninguém canta como você, ninguém prega como você, ninguém ensina como você. Paulo não estava buscando isso. Paulo estava buscando apenas ser instrumento nas mãos de Deus. Busque apenas ser instrumento nas mãos de Deus. Paulo não serviu ao Senhor para encobrir o desejo de enriquecer. Tem muita gente servindo a Deus com o desejo de crescer, de ser alguém neste mundo. Queira ser alguém diante de Deus e não diante dos homens. Para nós finalizarmos aqui a nossa meditação, quero convidar você a abrir em Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. O que é que o Senhor disse que nós devemos fazer enquanto esperamos a sua volta? Lucas 21, verso 28. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Deixemos estar atentos ao que está acontecendo, irmãos. O que tem acontecido hoje no mundo deve levar a igreja à reflexão, levantar os olhos para cima, não ficar olhando na linha do horizonte, não ficar olhando para baixo, não ficar preocupado com as mortes, com as doenças, com o desemprego, com a falta de alimento, não. Erga os seus olhos. Fique atento ao que está passando. O relógio de Deus está correndo, está apressando o retorno do Rei. A segunda atitude que deve ter aqueles que estão esperando o retorno de Jesus, que Jesus vai dizer aqui no verso número 36 de Lucas 21, vigiai, porque em todo tempo, orando para que sejais ávidos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar de pé diante do Filho do Homem. Continue orando, continue intercedendo, continue buscando, continue diante de Deus. Então você tem que estar atento ao que está se passando, você tem que orar, e você, em terceiro lugar, não se pode deixar se entorpecer pelas coisas que estão acontecendo, perder o foco, perder a visão. Verso 34 de Lucas 21. Olhai para vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria e de embriaguez de cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Aquele dia. Não deixe que os negócios desta vida, não deixe que os cuidados desta vida, não deixe que as situações que estão acontecendo venham roubar o seu ânimo, a sua paz, roubar a sua fé, diminuir o seu foco. Olhe para Jesus. E em último lugar, mantenha o espírito alegre, voltando ao verso número 28. Quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Se nós temos os sinais que vão ser cumpridos diante de nós, é momento de ficarmos alegres como igreja, porque o Senhor está voltando para buscar aos seus. Para nós concluirmos aqui essa nossa reflexão, a bendita esperança, ela nos encoraja a evangelizar, Marcos 13:10. A bendita esperança nos tira o medo, João 14, versos de 1 ao 3, porque Jesus prometeu preparar lugar e voltar para buscar os seus. E a bendita esperança nos dá ânimo e firmeza na obra do Senhor. É o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Meus irmãos, sede firmes e atuantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho no Senhor tem uma recompensa. Os crentes fiéis não serão pegos de surpresa, sabe por quê? Porque estarão trabalhando enquanto espera a volta do Senhor. Lucas capítulo 12, verso 35 ao 38, o servo fiel, o servo vigilante, cuidado para não ser que ele deixado para trás. As 10 virgens nos dão o exemplo da preparação. O Senhor está voltando e vem buscar a sua igreja. Que você esteja atento ao retorno do Rei. Que Deus em Cristo te abençoe. Bom dia, a paz do Senhor.